cronograma das atividades ele se encontra no quadro de avisos, né, fica ali na portaria, e também no site, tá ok? A casa ela distribui na parte social 70 cestas básicas. Tá? E para isso a gente conta com a solidariedade de todos vocês aqui presentes, né, também dos amigos da internet. E a gente aproveita para pedir, né, como se alguém puder colaborar, a gente está sempre precisando dos artigos que compõem a cesta básica, e para agradecer a todos aqueles que sempre colaboram conosco, né, e cooperam com o nosso trabalho. Tá? E outra coisa que a gente está pedindo, que nesse mês a gente está precisando mais de café, leite em pó e óleo. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante. E outra coisa é a viagem, né, de Uberaba. Nós temos ainda, são os últimos lugares, mas nós ainda temos lugares. Quem tiver interesse, né, a viagem é no dia 15 de novembro, no feriado. Sai na quinta de noite, né, bem tarde daqui, e volta no domingo à noite, está de volta aqui, a saída é aqui na porta da Casa do Caminho. Então, quem tiver interesse, procura a Sandra, ainda temos lugares, tá ok? Então, são esses os recados. Eu peço que vocês desliguem, os presentes que desliguem os celulares, né? E vamos, então, nos unindo em pensamento. Convido a todos a cerrar os olhos. E vamos nos ligando com a espiritualidade presente. Como eu sempre peço, sei que é difícil, mas vamos tentar esquecer os problemas que temos nos nossos dias a dia. Por que eu peço isso? É para nós tirarmos proveito de todas as bênçãos que estamos já recebendo desde quando adentramos essa casa, e também proveito de tudo que será colocado aqui para a nossa companheira daqui um pouco, tudo que será mostrado, né, o tema, tudo, e para que nós consigamos melhorar o nosso aprendizado, pois esse é o nosso fim. Uma vez criados, nós temos que evoluir, e a evolução ela vem pelo conhecimento e pela prática, né, das obras. O conhecimento a gente adquire através da leitura, das palestras, dos cursos. E a prática é quando realmente colocamos as mãos nas obras. Mão na massa mesmo, como se diz no popular, né? Onde realmente vamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Então agora vamos deixar a espiritualidade nos abençoar. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, que sempre está presente conosco. A Maria, nossa mãe, que sempre intercede conosco, e a Deus, principalmente a Ele, o Criador de tudo, aquele que nos permite estar aqui hoje, para adquirirmos mais um pouco de conhecimento, para praticarmos em fé, a fé dessa doutrina. E vamos agradecendo, né, também tudo que temos, e também essa oportunidade de estarmos aqui. Assim, vamos deixando essa espiritualidade trabalhar, alavancando nosso conhecimento, tudo que será ministrado. E o tema de hoje é um tema gostoso e, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, muito preocupante. Filhos. É do item 13 do livro Pensamento e Vida, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Eu convido a Renata para ela vir nos trocar esse conhecimento que ela adquiriu para falar com a gente aqui um pouquinho. Obrigada, meu querido. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui com vocês, né, para a gente bater um papo. Não é uma palestra, é mais uma conversa, né, amigável. E que nós todos possamos, assim, aproveitar o que esse tema, né, tem para todos nós, porque às vezes, mesmo que o filho já esteja crescido, ou ainda aqueles que não têm filhos, né, que vão se preparar para recebê-los, então que todo mundo possa aproveitar o que o Chico deixou escrito aqui para a gente. Ele começa dizendo o seguinte, que a criança nasce, né, trazendo com ela o patrimônio moral que marca a individualidade antes dela reencarnar. E aí ela vai receber, né, os reflexos dos pais, dos mestres, de quem estiver ao redor dela. E tudo isso vai influenciar
a existência inteira desse indivíduo, né? Então, primeiro, nós vamos parar para pensar o que leva os espíritos se unirem na mesma casa, né? No mesmo lar. Então, se nós estamos aqui na casa espírita, nós sabemos que existe um processo reencarnatório. E se esse processo existe, houve um acordo, né, entre todas as partes. Então, todo mundo aceitou toda aquela condição para reencarnar naquele mesmo lar, um ser filho do fulano, do ciclano, pai, mãe, enfim. Nós sabemos que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, por que muitas vezes, quando os pais têm mais de um filho, existe uma certa afinidade, né? As mães costumam dizer, né? Não, mas eu amo todos do mesmo jeito. Gente, é mentira, não tem isso não. Não vem não. Não é verdade, tá? Sinto contrariar-lhes, mas não é verdade. Pode ser assim, pode ser não, né? O amor materno, até mesmo o amor paterno, ele vai ser necessário para todos os filhos de maneira igual, na maneira que cada um necessite, né? Então, o filho, qual você ama mais? O doente até ele sarar, né? Aquele que é menor, que tem as necessidades mais básicas até ele crescer mais um pouquinho. Mas a afinidade, nós estamos falando de afinidade, é outra coisa. Então, muitas vezes, aquela mãe que puxa a sardinha do lado do filho A, né, do filho B, então é um pouquinho diferente. Eu não tenho de experiência própria para dizer para vocês, porque eu tenho um filho único, né? Eu costumava brincar, falava que se eu pudesse ter tido meio filho, teria tido meio, mas como não podia, teve que ser um inteiro, né? Mas graças a Deus que ele veio, porque veio encher a minha vida de alegria. Então, assim, depois que esse acordo todo foi feito, os problemas começam a aparecer pelo seguinte: muitas vezes um filho que nasce no nosso lar, que reencarna, né, como filho, às vezes foi nosso algoz no passado. Então, nós não sabemos o porquê daquela existência. Nós temos o véu do esquecimento, né? Ainda bem que temos essa oportunidade de esquecer tudo, porque senão seria muito difícil. Como é que você ia conseguir dar amor para uma pessoa que te causou mal em uma vida passada? Você não ia conseguir fazer isso. Então, às vezes, o amor materno, todo aquele cuidado, né? Por que eles vêm assim pequenininhos, precisando da gente o tempo todo até adquirir uma certa independência? Porque nesse momento, nessa troca de amor, nessa troca de necessidade, de cuidado, que esse amor pode aflorar ainda mais. Ainda mais. Então, quer dizer, isso acontece só quando os pais são biológicos? Gente, claro que não. O amor é incondicional. Né? Então, a criança pode vir para os seus braços com um dia, 1 hora, 2, 10 anos, 15 anos, você vai amar da mesma maneira. Né? Aí depois o Chico diz o seguinte, que a voz, né, a ação prática, os exemplos, né, gente, são aquilo que vão fazer as transformações. Então, é através das nossas atitudes como pais que nós vamos enveredar essa criança, né, e esse indivíduo para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Nossa, Renata, mas que pai e que mãe que querem o mal de um filho? Nenhum. Conscientemente, nenhum. Mas inconscientemente, muitos fazem isso. Os pais jogam os filhos para o abismo muitas vezes. Por quê? Permitem tudo. Então é uma permissividade doida, gente. Hoje não existe mais nem a palmada, porque tem lei agora que proíbe. Né? A criança de 5 anos capaz de pegar o telefone e ligar no 190 e falar: minha mãe me deu um tapa. Né? Nós não estamos livres disso acontecer. Porque cada vez mais espíritos mais espertos, vamos usar essa palavra, né? Porque evoluídos, todos nós temos que evoluir. Então, evoluídos eles ainda não estão, porque senão não estariam aqui conosco. Mas eles são mais espertos. Então, uma criança hoje de 2 anos pega um celular, se ele não for de touch, ela não quer. Se for só de teclado lá, ela não quer mais. Né? E ela não sabe nem falar e escrever, gente. Ela não foi alfabetizada ainda. Então, coloca uma criança pequena na frente do computador, ela dá um baile na gente. Então, eles sabem mexer com a tecnologia, né? Lidar com essa tecnologia de uma maneira que todo mundo fica abismado.
nós podemos saber, né, do passado, que as crianças antes nasciam, quer dizer, eu fui um bebê assim, que nascia, tinha que ficar um charutinho, né, porque a criança era mole, gente, pescoço mole, você fazia aquele canudo, né, com coeiro, né, era assim, para a criança ficar de pescocinho firme, né, firmar o pescoço, a coluninha, aquela coisa. Gente, hoje não tem nada disso não, a criança nasce de olho aberto, mexendo a cabeça para todo lado, berrando, esgoelando, porque alguma coisa está incomodando. E as coisas mudaram, os tempos são outros. Então, o que a gente tem que fazer com essa turminha que está chegando agora? A primeira coisa que todo mundo está deixando de lado, impor limite. Eles não têm limites, gente. Não têm. Eles têm uma inteligência suprema para a tecnologia. Eles são super espertos para um monte de coisa, só que eles não têm limites. E essa falta de limite está gerando uma geração nova que não está nem aí para nada. Então, as meninas, principalmente, elas não têm um pingo de zelo com as coisas de uma casa. Elas não estão nem aí, não se interessam por querer ajudar a mãe. Muitas vezes na escola, eu sou professora do ensino médio, muitas vezes na escola eu escuto as meninas falando, não vou faltar amanhã, não vou faltar não, tenho que ajudar minha mãe. Então, gente, eu ficava super feliz quando a minha mãe permitia que eu ajudasse a fazer alguma coisa na casa. Sabe o que ela falava para mim? Não precisa fazer, porque quando você tiver a sua casa, você vai fazer de monte. E ela estava certa. Ela estava certa. Mas eu gostava de ajudar. Eu acho que, primeiro, é uma coisa que nasce conosco, né? Essa coisa da organização, do querer fazer tudo do jeito certo, eu acho que um pouco vem conosco. Só que o outro pouco pode ser aprendido, e o mínimo as pessoas têm que aprender. E elas não estão dando importância para isso. Não, deixa aí. Eu vou limpar a casa para quê? Arrumar a cama? Vou arrumar a cama se de noite eu vou entrar dentro da cama de novo, né? Então de manhã a gente pula fora, de noite a gente pula dentro e está tudo certo. Gente, não é assim. Nós precisamos mostrar que a vida funciona de uma outra maneira. Eu gosto de dar exemplos assim do Feng Shui, né? O Feng Shui fala que se você não tiver uma organização na sua casa, a sua vida não se organiza. Você não pode deixar nem livros parados, pilhas guardadas em gaveta que não estão carregadas, né? Pilhas velhas. Tudo isso é energia parada, energia ruim. Eles trabalham até com disposição de móveis para que essa energia flua. Gente, e é interessante. Agora, se eu não consigo passar esse tipo de valor para os meus filhos, então aí está na hora de parar, sentar e ver o que eu estou fazendo de errado. Onde que eu estou errando? Infelizmente, filho não vem com manual de instrução. A gente tem que aprender na marra, né? Pega uma mãe de primeira viagem. Gente, você pega a criança no colo, tudo bem que nós temos um instinto materno, mas muitas vezes você olha para aquele pacotinho e você fala, meu Deus, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Então é muito complicado. Você precisa do auxílio da mãe, da sogra, de uma vizinha, de uma comadre. Todo mundo vem dar um pitaco, não vem? Só que quando a coisa aperta um pouquinho, todo mundo parece que tira o corpo fora, e aí os dedos começam a ser apontados para você e falar, mas você que errou na criação. Tá, mas ninguém viu que eu estava errando, ninguém podia chegar e falar, olha, você tem que pôr limite aqui, você tem que colocar um horário aqui. É difícil, gente, não é fácil. Não estou dizendo aqui que seja fácil. E nem que eu não errei na criação do meu filho, não é isso. Todos nós erramos, porque estamos aqui para aprender, né? É um aprendizado mútuo, nós temos que aprender juntos. Mas se nós não tomarmos conta daquilo que nos compete, porque todo mundo já parou para pensar a responsabilidade que é. Eles não são nossos, eles estão emprestados para que a gente tome conta deles. Tá? Então, todos nós somos filhos de Deus. Não é isso? Não somos todos irmãos? É uma família gigante. Então, os filhos, eles estão emprestados, assim como os pais estão emprestados, os tios, primos, essa parentela toda, os amigos, todo mundo é emprestado. E os filhos, nós temos uma carga muito grande porque eles estão dentro do nosso lar. Então, se eu virar as costas para um filho que está dando problema, eu estou sendo covarde, eu estou fugindo da raia, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que lutar até o fim. E a gente vê isso, raras famílias abandonam. A maioria delas está ali, até no final. Se esse menino, quando cresceu, se envolveu com droga, se envolveu com a bebida, a mãe não está ali do lado, até o final. Não tem mãe que manda acorrentar filho em casa para não ir buscar droga. Gente, isso é ato de amor. Né? Então é desespero. Agora, tinha que ter chegado nesse ponto?
a gente não pode afirmar se iria chegar ou não, né? Porque cada um tem o seu mérito, tem o seu ajuste para fazer, né? Nós não sabemos se realmente precisaria chegar até aquele ponto. Na maioria das vezes teria, porque se não fosse o jeito certo, Deus não ia permitir que tantas coisas acontecessem, né? Então, assim, tudo nos é permitido. Mas será que tudo que é feito por nós é lícito? Será que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, depois nós não vamos ter uma cobrança lá na frente? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Então, assim, para não ter peso de consciência, é deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, eu fiz o meu melhor. Eu consegui fazer isso, não dei as costas. Filhos, nós falamos um pouquinho de filhos pequenos. Filhos mais velhos, né? Estão entrando na adolescência, começam aquela idade chata, né? Os aborrecentes. Ai, é uma crise de identidade, né, gente? Eles acham que são feios. Tudo que acontece na vida deles é a pior coisa do mundo. Aí eles vêm com uma cobrança doida pra gente. Ah, mas a culpa é tua, tudo é culpa nossa, né? Nunca é deles. E não querem saber de estudar, vão mal na escola, porque vão para a escola para desfilar o celular, o tênis novo, né? O tablet, sei lá, tudo que é diferente, menos o estudo. Então, assim, eu preciso ficar com olhos redobrados nessa faixa etária. Por quê? Eu sei quem são os amigos dos meus filhos. Eu sei onde que eles estão indo. Ah, mas eles foram ali no shopping, no cinema. Tá bom, você conhece todo mundo que foi com ele. Nós temos que ser inteligentes, espertos e trazê-los para perto de nós, né? Nós temos que ganhar os filhos através da confiança. Se você não der essa abertura, eles nunca vão contar nada para você. Se você criticar, só apontar os defeitos, ele não vai ter você como um amigo. Se bem que a gente precisa tomar cuidado com essa história de amigo, porque pai que é amiguinho demais do filho, busca o filho na cadeia, né? O doutor Isamitiba fala isso nas palestras dele. Então, assim, eu tenho que ser amigo, sim. Ele tem que depositar a confiança em mim e eu nele. Mas eu tenho que ter olhos de águia, né? De lince. Porque se eu não ficar atento a todas as mudanças, não dá. Gente, parece que tem pais que são cegos, que não querem enxergar. O menino mudou de comportamento, chega em casa com olhos vermelhos, o quarto está sempre trancado, não deixa ninguém entrar lá. A mochila dele né, um cofre. Ninguém pode mexer, ninguém pode... Quer dizer, alguma coisa está errada. Vamos ficar atento. Nós não podemos esquecer que eles são responsabilidade nossa. Aí eles cresceram, tá bom, são adultos, que ótimo. Já estão trabalhando, fazendo uma faculdade, ou terminaram a faculdade. E a gente vai parar de olhar? De jeito nenhum. Para nós que somos mães, eles podem fazer 50 anos, eles são nossos bebês ainda. A gente tem aquele amor eterno, é uma coisa que não dá para você separar o joio do trigo. Ele ainda vai ser o seu menininho, a sua menininha, né, a vida inteira. Então, por que nós não vamos ficar olhando por eles? Tendo esse cuidado redobrado também na fase adulta. Eles precisam... Gente, é incrível hoje, né? A gente costuma ver que o perfil, né, da nossa sociedade mudou um pouco, porque assim, antigamente, os pais, quando envelheciam, os filhos cuidavam deles. Hoje é o contrário. Os pais envelhecem e eles cuidam dos filhos. Porque os filhos ainda estão na adolescência com 30, 40 anos. Eles não querem sair da casa dos pais. Eu não sei se por conta dos relacionamentos, né, entre homens e mulheres, terem ficado assim tão complicados, conturbados, então tem uma certa liberdade também. Ninguém mais precisa sair de casa para casar, para ter filho, constituir família. Quem quer ter filho, vai lá, tem filho e pronto. Não precisa sair da casa do pai e da mãe para ter filho mais. Né? Os valores mudaram. Então, assim, hoje a responsabilidade dos pais que são mais velhos, que trabalharam uma vida inteira, tem lá uma aposentadoria às vezes pequena, né? E ele continua com aquela preocupação com os filhos. Gente, às vezes o idoso tem lá 80, 90 anos e ele tem que ficar se preocupando com os filhos até aquele presente momento. Financeiramente falando, porque imagina, o aposentado o dinheiro dele é pouquinho, mas é pingadinho todo mês, né? Então, quantos que não ajudam os filhos? Não, eu faço questão de pagar a escola do meu bisneto. Sabe esse tipo de coisa? Nós achamos legal, bonitinho, mas se nós olharmos a vida um pouquinho para trás, não era assim que acontecia.
Os irmãos eram vários, né? Então, o mais velho, ele não ia cuidando dos mais novos. E aí não tinha aquela, né, história do irmão mais velho, aí ele formava o outro, aí o outro estava formado, formava o outro, ajudava. Então, assim, era uma ajuda, era um auxílio, né? Até porque as mulheres não trabalhavam fora, só tinha quem era o provedor era só o marido. Os tempos eram mais difíceis, financeiramente falando, talvez até fossem, né? Mas as facilidades eram outras, as dificuldades também eram. Só que assim, hoje parece que os filhos esquecem dos pais. Quantos que colocam os pais lá num abrigo, numa casa de repouso? Ah, não, ficou velho, agora já não serve mais, então ele fica ali, vai ficar no cantinho dele. Então, assim, é louvável até certo ponto, porque também para você levar os pais para morar com você e não dar atenção, é melhor que fique numa casa dessa, que tem gente especializada para cuidar, né? Tem outras pessoas da idade para conversar, jogar, brincar, se divertir, sei lá. Então, é bem complicado, essa mudança aconteceu. Depois aqui o texto continua dizendo o seguinte, que quando as crianças, né, chegam aqui conosco, elas trazem uma aparelhagem neurocerebral completamente nova, né, na estrutura orgânica. E aí elas vão absorvendo dos educadores, dos pais, das pessoas que são encarregadas, né, do desenvolvimento delas, as coisas boas, né, que são as positivas, e as coisas negativas. Isso é óbvio, gente, é igual uma esponjinha, né? Vai passando e vai arrecadando todas as sujeirinhas que tem, as impurezas, mas também vai limpando, serve para limpar. Então tem coisas boas e coisas ruins e nós temos que tomar cuidado com isso. A gente não pode esquecer que todos que estão no mesmo processo reencarnatório, né, ali na mesma família, no mesmo núcleo familiar, que todos nós temos algo para fazer. Então, todos temos uma missão para cumprir. Aqui, ele coloca bem dizendo o seguinte, que muitas vezes os filhos, né, embora carregando essas experiências passadas, eles são companheiros que vão, às vezes, nos ajudar a reajustar alguma coisa que nós ficamos devendo, né? E que eles são necessitados e nós também somos necessitados de provas, de ensinamentos. E muitas vezes é através do auxílio mútuo que nós vamos conseguir atingir uma regeneração. Então, nós vamos conseguir fazer com que aquele meu algoz do passado, né, ou aquele irmão meu que não foi tão bom comigo assim, eu possa começar a olhar para ele com outros olhos. Então, aí entra o perdão. Né? Então, eu perdoei aquilo que foi feito para mim em outra existência. E perdoei como? Praticando o amor. Então, eu tenho amor de pai, amor de mãe, né? O amor maternal, filial, fraternal, paternal. Então, assim, todo tipo de amor é válido, gente, dentro do lar que nós vivemos. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que todos temos diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Os filhos podem ser filhos biológicos do mesmo casamento, eles vão ter afinidades e vão ter diferenças. E nós também, os pais, a mãe, o pai, nós temos afinidades e temos diferenças com os filhos. Então, cuidado quando a gente tiver diferença, para que essas diferenças elas não sejam maiores, né, do que aquilo que nós podemos ter de bom nesse convívio em família. Essas arestas, elas precisam ser aparadas. Então, cabe a quem é mais velho, né? Muitas vezes o filho é jovem, é uma criança, e é um espírito muito mais velho do que o nosso, né? Então, essa idade espiritual não dá para ser mensurada ali. Mas nós estamos no papel de mais velhos. Então, quem é o mais velho precisa ditar as regras. Então, na nossa casa, no nosso lar, as regras são nossas. A partir do dia que eles tiverem o lar deles, a casa deles, eles podem impor as regras deles. Então, por que a gente não pode pedir para que se chegue num horário correto? Não vai matar ninguém. Falar, olha, será que você não poderia, você vai para a balada, vai passear, mas será que você não poderia chegar um pouquinho mais cedo para poder dormir um pouquinho menos preocupado? Essa cidade é tão violenta, né, oferece tantos riscos, não é, gente? Porque quem quer fazer mal para os outros, de dia dorme. E à noite sai para fazer mal para os outros, né?
De madrugada a festa é feita. Né? Ninguém assalta e mata às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, estão dormindo. Eles também estão cansados, né? Ficaram a noite inteira no trabalho. Então, estão dormindo. Agora, os nossos filhos vão para a balada com aquela inocência, achando que não tem nada, mas não tem nada a ver. Não tem nada demais. O que tem? Gente, observe como que eles ficam vulneráveis no trânsito. No trânsito de madrugada, ninguém para em sinal fechado, porque todo mundo tem medo de assalto. Então, desde um acidente de carro, né, até um assalto, eles podem correr esse risco. Então, não custa nada a gente conversar. Quem sabe eles aceitam, né? Entra-se num acordo e a gente consegue descansar um pouquinho mais, né? Aí depois o texto volta a falar em criança, né? Toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo e nós temos o dever de traçar noções de justiça e de trabalho, de fraternidade e de ordem, habituando a criança desde cedo à disciplina e ao exercício do bem. Se a gente acolher essa criança com amor, gente, nós vamos ver que tudo fica mais fácil. E a criança é uma urna, né, que a gente vai depositando tudo que é de bom ali dentro. Né? Então, ela vai se transformar num troféu. E depois nós, no final da nossa existência, vamos poder comemorar tudo isso que foi feito de bom. Né? Eu acho assim, nós não devemos nos negar nunca a ajudar um filho. O zelo, o cuidado, ele tem que existir a todo momento. Pode ser uma coisa besta, sabe? Você está dormindo, o filho chegou, você sabe que ele gosta de tomar um leite antes de dormir. Ah, mas 00:30, né? Custa levantar? Levanta, vai lá, esquenta o leite, faz o leite, né? Ai, não, mãe, o que você fez de comida? Isso? Ah, eu não gosto. Vai lá, faz uma outra coisa. Tudo que a gente fizer para mais, não vai ser cobrado. Agora, nós não podemos fazer para mais, só que pecando, né? Pecando de que jeito? Então, o excesso de permissividade, tudo eu vou deixar, coitado, né? Já vai passar tanta coisa na vida, deixa, coitadinho, e passa a mão na cabeça. A criança é pequenininha, aquela que não tem limite, é aquela criança que ninguém suporta, gente. Os vizinhos, os parentes, todo mundo, na hora que recebe aquela visita, meu Deus do céu, fulano vem aqui em casa? Ai, guarda todas as coisas. Pode guardar, porque o furacão vai chegar. Então, isso não é bacana para ninguém. Nós temos que ensinar, não adianta. A casa que nós temos já existia antes desse ser chegar. Não existia. Então, a criança não veio para o nosso lar, eu não tenho que fazer mudança nenhuma. Ela vai se adaptar àquele ambiente. Então, eu não tenho... não, mas vamos tirar para não machucar. Não, você vai ensinar desde cedo que se acontecer alguma coisa, ela vai se machucar. E como é que eu ensino isso? Primeiro, não usando a palavra não. Não pode usar a palavra não. Até uma certa idade, a criança não registra a palavra não. E depois de uma certa idade, aí ela testa, ela teima, ela fala, nossa, eu ouvi não, será que é verdade? Então ela vai testar. Eu ouvi isso de uma médica. Criança na cozinha, fica longe. Primeiro passo, fica longe do fogão. Fica longe da faca. Fica longe, acabou. É verbo no imperativo afirmativo. Ela vai registrar aquilo e acabou, não vai chegar perto do fogão. Quantos que são atendidos no hospital aí de queimados ou em pronto-socorro com mãozinha colada no forno, gente? Vira leiteira de leite, porque a criança está junto com a mãe o tempo todo, a mãe está na cozinha, por ali, um descuido, mas a criança é assim, ó, pestanejou, aconteceu a arte, né? Os acidentes acontecem assim, você fala, mas gente, como que fez isso? Eu estava aqui agora, que jeito? E eles fazem, vocês sabem muito bem disso que eles fazem. Então, desde esses pequenos cuidados, né, até os cuidados maiores, a orientação para tudo, gente, para droga, para sexo, para tudo. Quando as crianças começam a crescer, a se desenvolver, é nosso dever, cabe a nós isso. Não adianta querer terceirizar. Ah, não, vou deixar, a avó fala com ele, o vô fala. Uma outra coisa séria, só para encerrar, muitas vezes as famílias, quando não tem a separação dos pais, né? E aí o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. Aí fica complicado, né? A criança vira elástico, né? Aquele bate-bag, né? Vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado, e todo mundo tem que falar a mesma linguagem, mesmo dentro de casa. Muitas vezes, quando é uma coisa mais séria, né? A mãe costuma empurrar
a coisa para o pai, né? Então fala assim, ó, conversa com seu pai, vê o que ele fala. Mas se a gente já tem um combinado, já tem um acordo, então, por exemplo, ele quer dormir fora de casa, mas, gente, tem 5 anos de idade, né? Então vamos ver, onde que é esse lugar que vai dormir? Não, é na casa de um casal amigo meu, eu conheço todo mundo, tal. Vai ser uma farra. Que criança que nunca quis dormir fora de casa? Minha mãe nunca deixou, nem meu pai, mas tudo bem. Não morri por causa disso, viu, gente? Eles gostam disso. É diferente, né? As coisas são de outra maneira na outra casa. Tudo é diferente, né? A casa do vizinho é sempre mais gostosa. Então, assim, se um fala a mesma linguagem do outro, se for afirmativa a resposta, os dois vão falar que sim. Se for negativo, os dois têm que falar que não. Agora, ficar naquele jogo de empurrar, vê com a sua mãe. Aí vai com a mãe, vê com o seu pai. Não pode fazer isso. A criança é inteligente, ela vai perceber que está acontecendo um jogo de empurra-empurra. E aí ela não vai ter firmeza para acreditar em nada que a gente falar depois. Então, nós temos que passar essa firmeza, essa sabedoria para elas sempre, gente. Desde pequenas até quando eles estiverem numa fase mais adiantada, aí tem que falar a mesma linguagem, tá bom? Olha, o que eu tinha para dizer para vocês era isso, né? Eu espero que agora vocês participem, né, Vladimir? Que eles possam falar aí conosco. De quarta-feira o pessoal é tímido, né? Todo mundo é quietinho. Vamos ver e hoje o pessoal tem que participar. De quinta o pessoal fala. Então, com um probleminha, né, no programa, não vai ter da internet, pergunta. Não vai ter? Não, então vai tem que ser todo mundo aqui. Ser aqui. Colaboração. Não tem. Hoje não tem pergunta online, hoje ó. Agora sobrou para vocês mesmo. Sobrou para vocês. Ninguém quer colocar nada, fazer uma colocação, um acréscimo, perguntar nada. Fiquem à vontade. Eu estou me lembrando, você estava falando das peripécias da cozinha. O meu irmãozinho tinha 4 anos, na ocasião, a minha mãe tirando o feijão do fogo, quando no chão, arrumando as coisas aqui, ele enfia o pé dentro do caldeirão de feijão. Nossa, já imaginou? Pipocou tudo a pé. Claro. Mas foi uma... E não bastou um segundinho? Mas ela virou as costas. É fração de segundo, assim, gente. Já tinha enfiado o pé dentro do caldeirão. Mas como esse menino gritou. Eu tenho 6 anos, mas ele tinha 10 anos. Quando eu corri lá, não dava mais tempo. É fração de segundo. A gente pisca o olho, às vezes nem pisca fisicamente, né? É só um descuido, um deslize e acontece alguma coisa, né? Os acidentes acontecem. Quer falar, seu Américo? Então vai, seu Américo. Pode falar. Fala, meu querido. Você não acha que está havendo uma revoada de espíritos alienígenas vindo de outros planetas, né? Vindo de outros planetas. Que tem vida pensamentos diferentes, então está havendo toda essa revolução tecnológica, científica, né, que estamos passando, né? É porque assim, o próprio planeta está se transformando, já começou um processo de transformação. Então, eu acho que é devido a essa revoada desses espíritos que vêm lá não sei da onde. né? Então, nós temos, desde a década de 80, nós começamos a receber aqui no planeta Terra as crianças que nós chamamos de índigo, de cristal, né? Então, a evolução desses espíritos é diferente porque eles vieram de planetas diferentes. Só que o que eles precisam, na maioria das vezes, é o bendito do limite. Porque como eles são mais evoluídos do que os espíritos que aqui estão, eles precisam do limite. Eu contei aqui uma vez numa palestra que eu fiz sobre crianças índigo, e uma criança de 2 anos de idade, gente, que eu era muito próxima a ela, e eu fui falar uma coisa, que ela estava fazendo uma arte muito grande, e eu fui falar uma coisa, quando eu peguei na criança, assim, para falar, porque o Dr. Isamitiba, quem puder um dia assistir uma palestra dele, assista, porque é completamente diferente do que só ler o livro, né, a obra dele. Então, ele tem coisas muito interessantes para ensinar para a gente. Então, uma delas é assim, a criança, quando ela é pequena ainda, você precisa falar com ela olhando nos olhos, né, e na altura, na estatura dela. Então, você tem que abaixar e falar olhando no olho.
E segurar, não é para bater, para fazer nada disso. É uma intimidação, porque você precisa ficar no mesmo padrão dela, no mesmo patamar. Então você vai se posicionar e vai conversar. Quando eu olhei no fundo dos olhos desse menino, eu juro que eu tive medo. Ele tinha 2 anos de idade. Por quê? Porque a sabedoria que eu vi lá dentro era tamanha, que eu falei assim, gente, para um ser que sabe tanto como ele sabe, o que tem ele subir no rack da casa dele? A casa é dele, o rack é da mãe, do pai, né? O que eu tenho com isso? Sabe? Então, nesse momento eu percebi, eu falei, gente, realmente ele é uma criança índigo. E aquele eu tive certeza nítida que era. Era, não é, né? É de uma suprema inteligência, uma coisa fora do comum, mas não tem limite nenhum. E é uma pena porque, assim, os pais que estão recebendo essas crianças, né, que estão recebendo esses espíritos, muitas vezes são muito jovens, né? E por serem muito jovens, eles ainda também não têm uma experiência grande para poder direcionar esse espírito da maneira correta. Então fica aquela bola de neve e aí não dá conta do recado. É uma judiação isso. Eles não vão precisar dos pais. Não precisam. Eles não. sabem mais. Não. Esses ainda precisam, porque assim, ó, se nós temos um núcleo familiar que foi dividido entre pai, mãe, filho, ou sobrinho, ou né, afilhado, é porque precisam, ainda precisam. Então esse limite foi acordado, que esse limite teria que ser imposto pelos pais. E chegou aqui, os pais falharam nesse quesito. Porque depois de uma certa idade, gente, né, a gente tem um ditado velho que fala que é de pequeno que a gente torce o pepino, né? Depois de uma certa idade, aí não fica impossível, mas é mais difícil você consertar. Então, assim, se você aproveitar aquele período até os 7 anos de idade, que a criança está naquela formação moral, né? O caráter dela está sendo moldado nos padrões de agora, porque ela já traz tudo isso. A bagagem dela ela já tem. Mas aí, é como se ela estivesse colocando uma nova roupagem, né? Então, dando uma diferenciada, customizando o espírito dela. Então, se nós aproveitarmos esse período, aí as coisas vão fluir melhor. Agora, quem deixa passar isso, aí fica difícil. Às vezes, os pais precisam até de ajuda psicológica, gente. Ou se não, entrar na doutrina, né, participar da doutrina espírita, dar uma olhada para ver o que tem que realmente acontecer, porque eles ficam um pouco perdidos, a gente sente isso. Não é falta de amor, não é falta de zelo, de carinho, não é nada disso, mas é a falta de saber impor aquele limite. Então você olha, você não sabe quem é pai, quem é mãe, você atende numa reunião de escola, a criança tem 5 anos e manda a mãe calar a boca. Cala a boca, eu estou falando. Gente, é isso que acontece, eu não estou exagerando e nem inventando nada, vocês sabem muito bem disso. Então, quer dizer, onde que foi a falha? Quando você recebe um pai e uma mãe na escola que fala assim, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, poxa, então você perdeu, você entregou, a missão é tua. Você vai entregar ou senão você vai terceirizar aquilo, a criação do teu filho, por quê? A gente não tem o direito de fazer isso, né? Nós temos que dar uma pensadinha, tá? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Não? Mas vou falar rapidinho aqui. Fala, na verdade, essa revolução que aconteceu, como você falou, ela veio nos anos 80. E eram espíritos que já foram mandados para trazer toda essa tecnologia que a gente vê. Porque quem viveu e sabe como é a história, principalmente da tecnologia mesmo, tudo que é eletrônico que a gente vê, antes da década de 80 não existia praticamente nada disso. Então foram esses espíritos que foi o Steve Jobs, foi o Bill Gates, esse pessoal que veio trazer toda essa tecnologia, que já eram adultos nos anos 80, certo? Já formados em faculdades, tudo. Eles vieram realmente com essa missão. E aí começaram a vir essas crianças, tá, para habitar, também para poder alavancar o planeta na coisa. Só que eles têm essa inteligência, mas se eles vieram, reencarnaram aqui, é porque eles têm necessidade de estar aqui. E essa necessidade é o que você colocou. Foram mandados, mas eles têm necessidade de estar aqui, e essa necessidade a gente percebe que é o limite. É o limite, exato. Entendeu? Eles precisam desse limite. Porque os grandes espíritos, né, dos inventores da coisa, eles têm, uma coisa que eles têm muito, quando você consegue fazer uma grande invenção, é disciplina. Entendeu? Então todo grande inventor ele tem muita disciplina e ele é muito persistente.
E as crianças, elas são inteligentes, mas elas são altamente disciplinadas, então elas precisam de limites. Exatamente. Então tem essa diferença só, mas como o senhor disse, de onde vêm esses espíritos, eles são assim, eles são inteligentes, são de fora, mas eles precisam do limite. E eles estão aqui justamente para aprender isso, para suportar. Uhum. Exatamente. Não iria. Já teria mudado, exatamente. Teria mudado, é verdade. Isso. E a coisa para educar, eu acho que o texto, né, eu tive a oportunidade de ler, o que o Emmanuel passa e que o Chico fala realmente é pelo amor. Não adianta a gente ir na pancada, na coisa, tem que ser no amor, mas o amor com exemplo e o amor com, assim, não é aquela coisa da força, é aquela coisa de impondo respeito, respeitando a criança e fazendo ela te respeitar. Exatamente. É a disciplina, é isso aí. Tá bom? Então é isso. Tá ótimo. Tá. Muito obrigada, obrigado gente. Você. Boa noite. Obrigado pelas palavras, Renata. Então tá joia. Bom, então agora é a nossa parte, né, de fazermos a nossa doação. Pode parar. É o outro lado. Então vamos, meus irmãos. Convido novamente a todos a cerrar os olhos. E vamos fazer a doação de amor. Através dessas vibrações. Vamos vibrar por aquele irmão desesperado que esteja passando por qualquer tipo de problema. Seja na saúde, seu corpo físico, aquele irmão que está acamado, com uma enfermidade, aquele irmão que está no hospitalizado, à espera de uma cirurgia. Vamos fazer com que essas vibrações cheguem como um bálsamo para a sua dor e como um entendimento para o seu coração, para ele compreender o que ele está passando. Vamos vibrar por aquele irmão que cometeu faltas e desrespeitou tanto as leis humanas como as leis divinas, para que ele se conscientize do seu erro e consiga se reintegrar à sociedade. Vamos vibrar intensamente, principalmente pelos nossos jovens, para que se afastem das drogas, esse mal que assola principalmente o nosso país, para que os jovens realmente busquem outras alternativas e não o caminho das drogas. Que busquem Jesus, busquem a religião, a prática da caridade e consigam sair das drogas. E aqueles que infelizmente já caíram, que consigam estender a mão, pois sempre tem um irmão ali querendo ajudar. E a ajuda está pronta, basta aquele irmão compreender que ele precisa de ajuda e estender a mão. Vamos vibrar pelos dirigentes de todas as nações, para que haja paz entre os povos e para que realmente possamos viver como irmãos, filhos do mesmo Pai. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar pelos nossos amigos, familiares e por aqueles que insistem em nos chamar como os inimigos, principalmente por esses. Vamos vibrar intensamente para que consigamos reverter essa situação e possamos trazer esse irmão de novo ao nosso convívio. Vamos vibrar intensamente. Vamos vibrar pelos nossos lares, locais de trabalho, e pedindo licença a Deus e ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade maior, por tudo que temos o conhecimento, as bênçãos que recebemos,
e a saúde que temos. Pedindo proteção para passarmos essa semana e podemos voltar aqui na próxima semana a fim de nos reunirmos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite também aos amigos da internet e muito obrigado a todos.